Olá, eu sou o Ricardo Bueno, tesoureiro do Sindicato da Saúde de Mato Grosso do Sul, hoje excepcionalmente apresentando Conexão Pública MS, um programa que foge da mídia comum em Mato Grosso do Sul, que fala com você, servidor, e também com a população de Mato Grosso do Sul. Hoje recebemos o Leonardo, presidente do Sindijus MS. Então, Leonardo, a gente queria que você nos colocasse aqui para o servidor de Mato Grosso do Sul, para a população de Mato Grosso do Sul, que às vezes acha que não é afetada por isso, mas agora mesmo acabamos de passar por uma pandemia, onde os servidores nossos da saúde, que eu sou um servidor de saúde, estiveram à frente aí no Brasil inteiro, os servidores públicos, concursados, estiveram à frente, os servidores de segurança que nunca pararam, são servidores que vão ser afetados diretamente pelos malefícios desta PEC. É uma PEC que só beneficia os interesses, acho que privados, das terceirizações. Então a gente sabe que tem acompanhado muito em Brasília a situação, os entrevelhos políticos, as negociatas que são feitas muitas das vezes das madrugadas. Então eu gostaria que você colocasse para a gente o que você tem acompanhado lá em Brasília. Perfeito. Agradecer aqui a oportunidade de estar falando aí com todos os servidores e com a população, nesse instrumento de mídia que traz a verdade acima de tudo. Então, com a tramitação da PEC desde o início do ano, nós atuamos muito firme, todos os servidores, os representantes, para mostrar a verdade por trás daquele texto. Falavam que era para modernizar o serviço público, que era para economizar dinheiro, mas na verdade foi desmascarado e mostrado que eles queriam na verdade retroceder, Eles queriam voltar à época sem concurso público, destruir toda essa modalidade ali de ir o melhor, mais apto, chegar ao serviço público, os melhores profissionais. E, na verdade, estavam caminhando para apadrinhar, para voltar às indicações políticas e passar para empresas privadas, terceirização, privatização. Então, tudo isso foi desmascarado ao longo desses meses em que a gente conseguiu travar esse projeto. Os últimos andamentos lá em Brasília. Na comissão especial só para analisar esse tema, onde foram feitos várias semanas e semanas de debates e audiências públicas, o governo viu que ia perder, ele só precisava superar a metade dos membros, e eles viram que iam perder e os líderes partidários trocaram os membros por membros que não assistiram, não participaram do debate só para votar a favor daquele projeto. Então eles burlaram o sistema para conseguir aprovar na comissão. Só que aí chegou na última fase, que é a do plenário. No plenário não tem como burlar, não tem como o líder tirar quem é contra e deixar só quem é a favor. Todo mundo vota. E o governo está vendo que ele não tem o número de votos suficientes para aprovar essa PEC. Então, uma notícia muito boa para nós servidores, lembrando da atuação estratégica de vários sindicatos, de várias esferas, em que a gente atuou pressionando cada estado, pressionando os seus parlamentares. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente conversou com um por um dos deputados, tem maioria contra a reforma da Previdência, e além de conversar estado por estado, cada um com o seu estado, a gente também foi a Brasília por várias vezes, estamos indo em revezamento e pressionando também os parlamentares lá em Brasília, desde o aeroporto. Nós, por exemplo, já participamos de dois protestos no aeroporto para abordar os deputados assim que eles chegam em Brasília. E toda semana as entidades vão se revezando por lá, mantendo pressão constante contra quem votar nesse projeto. E a mídia também tem dado ampla cobertura e a gente tem conseguido esclarecer muito esses pontos negativos. Então, na fase atual, a gente está vencendo várias batalhas. O governo hoje ele não tem o número de votos. Só que ao mesmo tempo em que a gente fica muito animado, que a gente está conseguindo mostrar a força do servidor, agora é um momento de muita cautela e que a gente tem que redobrar os esforços. Porque o governo está vindo para a sua última tentativa, que é negociar emendas parlamentares, seja por dentro, seja por fora, secreta ou legítima, e eles vão partir com tudo para fazer os deputados aprovarem essa reforma. E agora a gente tem que dobrar a pressão, dobrar a mobilização, nos manter atentos, porque ainda não está ganho. Já ganhamos muitas batalhas, mas a guerra ainda não acabou. Então agora é o momento de todos os servidores ali apoiarem o seu sindicato, e os sindicatos também têm as suas federações, as centrais sindicais, atuar firme. E para cada um dos servidores tem como atuar e fazer a sua parte, que é nas redes sociais, pressionar os deputados,
Apoiar também as postagens a favor do serviço público. Então vamos dominar a mídia, dominar as redes sociais e pressionar ainda mais. Então agora depende de cada um de vocês, servidores públicos, e de cada um da população que usufrui desses serviços, que paga por esses serviços, a gente cobrar aí que o governo faça o trabalho dele e não destrua tudo que existiu e, como bem pontuado pelo Bueno, mostrou agora na época de pandemia que são verdadeiros heróis. Enquanto todo mundo estava se recolhendo em casa, muitos servidores tinham que ir lá e se expor ao risco em prol de toda a população, como a saúde, diretamente, né, a segurança, os oficiais de justiça, no caso da justiça. Então, são verdadeiros heróis e que merecem mais valorização e o melhor, e tudo isso, o foco total disso é a população. Você que está acompanhando mais, e a gente tem que dar nomes aos bois aqui, como se fala, né? Realmente ficou bem claro isso aí, quando você fala em desmascarar, o servidor ele tem que entender. Você acabou de falar dos oficiais de justiça. No judiciário, por exemplo, os altos, né, no escalão da hierarquia, eles estão fora dessa PEC, eles acabaram saindo, como os militares do Exército também acabaram saindo, né? E os deputados acabaram saindo. Então tem que ficar bem claro para você, servidor, para a população de Mato Grosso do Sul, que foi desmascarado essa reforma. Essa reforma foi desmascarada. Então, se tem deputado aqui em Mato Grosso do Sul, que você falou que é a maioria, não, teria que ser a maioria, Léo. Teria que ser a maioria. Espera aí, deputado de Mato Grosso do Sul está falando que ainda é a favor? Mas espera aí, era uma reforma realmente administrativa ou é a reforma do executivo? Porque é o que está aparecendo, né? Porque os juízes estão fora, né? Os militares do Exército estão fora, os deputados estão fora, o Tribunal de Contas está fora. Espera aí, então a reforma realmente é de quem carrega a pedra do Estado. É o cara que atende lá no balcão do judiciário, é a pessoa que atende lá na ponta da saúde, é o cara que está na rua efetivamente trabalhando, é quem carrega pedra, tá? E para que isso? Porque o que você falou, que é acabar com os concursos, na verdade, vamos lembrar que em Mato Grosso do Sul se usou muito e acho que usa no Brasil, para criar os currais eleitorais. Porque os políticos vão indicar e contratar. E aí, político indicando e contratando, ele manda no empregado público. Porque político hoje não manda em servidor público, né? O servidor público concursado serve a população brasileira, a população de Mato Grosso do Sul, aqui no nosso caso, e não político. Isso ficou bem claro na CPI que a gente está tendo aí, onde um servidor denunciou o caso da vacina. Então isso ficou bem claro em Brasília para vocês que estão acompanhando lá, que isso foi desmascarado. Na verdade, os políticos estão tentando legislar, alguns deles, né? Mas você está me mostrando que a maioria lá, parece que a gente vai vencer se o governo não inventar um novo tratoraço lá, né? Der novos tratores lá através de emenda. Então, graças a Deus, a maioria, com a mobilização de você, servidor, a gente está conseguindo mostrar que essa reforma, na verdade, são falácias de interesse eleitoreiro da maioria desse povo que está no poder. Perfeito. Exatamente isso que tem ficado claro cada vez mais para a população e tem servido de pressão contra os deputados, que não haverá corte de gastos, porque, na verdade, boa parte do funcionarismo não será atingida, né? Onde realmente está concentrado uma boa parte dos gastos. Agora eles querem criar o concurso temporário por 10 anos e, na verdade, um jeito de enfraquecer a estabilidade, que é justamente o servidor estável, ele existe para poder enfrentar as ordens de políticos, as ordens de corrupção, porque ele está estável no serviço público. É uma proteção para a população, não para o servidor. Então, a partir do momento que eles colocam indicações políticas, as pessoas vão servir ao político, não vai servir ao público, né? Então, muito bem pontuado, mostrou então que não se economiza dinheiro e se escancara as portas para a corrupção. Por isso mesmo que está muito difícil para algum deputado ficar a favor dessa reforma. Quem sabe ainda os poucos daqui do nosso estado mudem de ideia também e façam o dever deles, que é representar a população, não representar um político, um governante ou um grupo até de empresas, né? Léo, obrigado pela sua presença aqui. Tem alguma data agora próxima de alguma mobilização que vocês estão fazendo a Brasília?
Então, a mobilização ela é constante. Toda semana a gente vai se revezando. Então, na semana que vem, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, os professores da UFMS, com várias outras entidades, inclusive a gente também auxiliando, estão fazendo uma caravana de ônibus, representantes sindicais e pessoas de base também vão indo de avião, e de todo o Brasil. Então, vão ter representantes de vários sindicatos de outros estados, e a gente vai se revezando, então é constante. Semana que vem vai ter representante dos servidores e da base pressionando, na outra também, até esse projeto ser arquivado ou não se falar mais nele, a gente vai estar lá firme para não ter o perigo de, no dia que a gente não estiver lá, eles aprovarem. Então é constante e toda semana. Na semana que vem já vamos ter novas mobilizações. Mais uma vez, reforçando para vocês, depois desse diálogo nosso aqui, a importância de você, servidor, e também, lógico, toda a população brasileira, né, de estar mobilizando aí, porque vocês viram que não existe uma reforma, existem interesses obscuros por trás de toda essa história da PEC 32, tá? Não é uma reforma, e sim uma maneira de se criar currais eleitorais, tá? Então, Conexão se encerra agora. Obrigado por você que está aí do outro lado nos assistindo. E, Claudinho, volta aí.